Estamos na série Irmãos, Irmãos da Bíblia, histórias de irmãos. Falamos já na primeira semana sobre Caim e Abel, os primeiros irmãos da Bíblia, um matou o outro. Essa história está lá no livro de Gênesis, bem no comecinho da Bíblia, primeiros capítulos. Na segunda semana, falamos da história de Jacó e Esaú, os irmãos gêmeos, Jacó, ou Esaú e Jacó. E hoje, a história de José e seus 11 irmãos. É uma família de 12 pessoas, né? Dava um time de futebol, né? 12 irmãos. 12 é muita gente. Essas pregações estão disponíveis no YouTube. Se você tiver interesse depois de assisti-las, as que passaram, você pode acessar. Vamos começar no versículo 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vamos entender essa história aqui então. Semana passada a gente contou a história do pai, do Jacó, Israel. Quem veio no culto deve lembrar que eram dois irmãos, Esaú e Jacó, né? E aí toda aquela história que nós já vimos, a venda do prato de lentilhas, ele foge, ele volta, enfim, ali ele tem 12 filhos, o Isaac tem 2 filhos, e aí depois Jacó, ele tem 12 filhos, e aí um desses filhos chama José, 12 filhos, um desses filhos chama José, e é ele que nós vamos focar hoje. Era o filho favorito de Jacó, o José. Gente, talvez você tenha 2 irmãos, 3 irmãos, imagine 12, uma família de 12 pessoas. Eu fico imaginando a família vindo para a igreja, 3 crianças no carro, puxando o cabelo, batendo no outro, devolve, não, ele me bateu primeiro, não, ele bateu, não, foi ele. Agora você imagine 12 irmãos, e não é fácil criar 12 filhos, ainda mais que eram filhos de mães diferentes, porque, como vimos semana passada, ele amava Raquel, o sogro dele enganou, deu Lia. A Lia teve filhos, aí a Lia falava assim, eu tenho filho e você não tem. Raquel dizia, Jacó, me dá filhos. Então, naquela época, a escrava era dada como uma mãe, e aí tinha filho com a escrava e o filho era da mãe. Então, nessa brincadeira foi 1, 2, 3, 4, foi 12 filhos, 4 mães. Essa família, ela tinha muita dificuldade, ainda mais complicou-se porque o pai diz que amava mais. Olha o que fala a Bíblia ali, ó. Israel, ou Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, né? Ele amava mais, porque era filho da sua velhice, e não da sua velhice, mas também da sua mulher, Raquel, que era sua, né, amada. E aí, então, ele faz o quê? Uma túnica talar de mangas compridas. Ele foi lá e deu um presente para José. Hoje vamos dizer que seria um carro. Vamos falar um carro hoje. Por exemplo, você tem 12 filhos, aí você vai lá e dá um carro para um filho, e os outros 11 você não dá. Os outros vão falar assim, o que está acontecendo, pai? Por que o filho mais novo tem um carro, e ninguém mais tem carro? Por que ele recebe um presente e a gente não? Essa túnica talar, gente, ela tinha mangas compridas, ou seja, ela ia até os pés e até as mãos, para quê? Para ele não trabalhar. Filhinho, José, não precisa trabalhar, deixa os irmãos trabalharem, né? Você é o especial, você é o filhinho especial, você pode usar essa roupa bonita, né, dizia Jacó com esse presente. Agora veja uma coisa, gente, vocês lembram que semana passada nós falamos aqui
dos erros, né, que foram cometidos por os pais Isaac e Rebeca. Um amava Jacó, o outro amava Esaú. E aí agora eles estão repetindo o mesmo comportamento. O que o nosso Jacó viveu na casa dele, que a mãe dele amava mais ele, agora ele está repetindo com os filhos, ele está amando mais um filho do que outros. Sabia que a gente faz isso às vezes? Por exemplo, você cresceu numa casa que o pai não beijava, o pai não abraçava, o pai não dizia que ama, e você hoje tem dificuldade para falar eu te amo, para beijar os seus filhos, porque você não recebeu. Ou você viveu alguma experiência na casa dos seus pais e você está repetindo essa mesma experiência com seus filhos, e você fala, pastor, eu não queria fazer isso, mas faz. Mas faz. Porque você viveu esse ambiente na sua casa. E aí você repete aquele comportamento. Então tem que ficar atento. Tem que ficar bem atento para não fazer o mesmo mal que você teve na sua infância, que você recebeu dos seus pais na sua infância. E assim, isso vai passando, né, na geração de Isaac e Rebeca, e agora de Jacó e seus filhos. Olha o que fala o verso 4, gente. É muito forte esse texto. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, olha o que fala, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. O que estava acontecendo? Um ambiente de ódio. O pai estava fazendo um ambiente de ódio. Por quê? Porque ele deu um presente para um e não deu para os outros. Deu um carro para um e para os 11 não deu. Então os filhos estão com ódio dele. Ô filhinho do papai, ô queridinho da mamãe. É assim que eles tratavam José, né? E muito ruim. E se você, a leitura que a gente fez aí no versículo 2, que nós lemos, não está aqui na tela, o versículo 2 fala que ele trazia más notícias dos seus irmãos. Ele ia lá no campo, lá via lá os irmãos lá, e ele fazia, pai, o fulano está fazendo isso, o fulano está fazendo aquilo, os irmãos com ódio dele. Então, realmente, assim, uma família muito complicada, muitos irmãos, muito ódio, muito favorecimento, né? Um prefere um do que o outro. Gente, tantas coisas que a Bíblia mostra para a gente aprender com a Bíblia e não fazer hoje. Não fazer hoje. A minha mãe, ela tem 6 netos. Os 5 netos moram em Cuiabá e o meu filho mora em Rondonópolis. Minha mãe tem um hábito de que ela vai no shopping, ela compra um sapatinho para um, ela compra por 6. Eu falei, mãe, você vai falir. Aí ela vai na Americana, compra um chocolatinho para um, ela foi sair com o neto tal, ela compra por 6. E o Samuel está em Rondonópolis. E ela vai guardando esses presentes de Samuel, vai guardando. Aí quando ela vem aqui visitar o Samuel, ela traz um monte de presente, Samuel. Ela chega em casa com uma caixa de presente, gente, é roupa, é sapato, é chocolate. Eu falo, mãe, não precisa, mãe, não, porque eu comprei para um, eu compro igual para ele. Talvez é porque ela conhece essa história, né? E ela já está tentando evitar os problemas que a Bíblia nos fala de você fazer por um e não fazer pelo outro. Então, nós pais temos que ter muito cuidado, né? Para não fazer essa preferência, porque os filhos percebem e causa uma rivalidade, causa um ódio. Ali fala o texto, né? Odiaram-no, odiaram. E para complicar ainda mais, ele tem um sonho, o José. Olha o sonho dele. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, olha de novo a palavra ódio, e com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Ele teve um sonho, e esse sonho, irmãos, ele via os irmãos, né, os feixes, se curvando,
E os irmãos falam: que é isso, Jacó? Você está de brincadeira? Ou José, você está falando que nós vamos nos curvar diante de você? E eles odiaram ainda mais, por causa do sonho que ele teve, e porque ele contou o sonho para os irmãos. Mais ódio e mais ódio naquela família. E eles estavam querendo matar o José. Gênesis 37, 18, de longe o viram, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Então um dia está lá, os irmãos lá no campo, trabalhando. José não trabalhava, a túnica talar dele não deixava ele trabalhar, só levava más notícias para o pai. Aí os irmãos veem ele lá, fala: é o momento da gente matar José, né? Eu falo ali, conspiraram contra ele para matar. Muito ódio, né? Vamos matar ele. Aí um dos irmãos, o Rubem, ele fala assim: não, vamos matar não, vamos colocar numa cova, né? Vamos dar um susto nele, mas não precisa matar não, matar é demais. E aí quando ele chega lá, fala assim: mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, lançaram na cisterna, vazia e sem água. Interessante aqui, o que eles tiraram de José, antes de jogar ele na cova? Eles tiraram a túnica, ou seja, o presente do pai. O que trazia ódio era o presente que o pai deu para José. O ódio era porque o pai tratava ele diferente. Veja bem, um tratamento de um pai trouxe toda uma revolta no coração dos filhos. Eles tiraram a túnica, e aí então lançaram José naquele buraco, né? E assim, queriam matar, estavam conversando o que fazer. Aí vem uma caravana, passando dos midianitas, e a ideia é: não, faz o seguinte então, em vez de matar, vamos vender José. E eles vendem por algumas moedas o irmão, fizeram um lucro ainda com o irmão. Agora veja bem, vamos nos colocar no lugar de José. A Bíblia fala lá mais para frente da história, quando eles estão lá no Egito, eles falam assim: essas coisas estão acontecendo conosco porque nós vimos nos olhos de José o desespero dele, e nós não fizemos nada para salvá-lo. Imagine os olhos de José sendo jogado num buraco. Imagine os olhos de José ser vendido por um grupo de pessoas que ele nem conhecia. Eu costumo falar aqui nessa parte o seguinte: hoje, se alguém vendesse você, um adolescente, você passa ali, tem uma polícia rodoviária federal, daqui tantos quilômetros tem mais um posto fiscal. Quem sabe num desses postos paravam e salvavam você. Naquela época não tinha, gente. Naquela época não tinha orelhão, nem WhatsApp, não tinha nada, não tinha CPF, RG, não tinha. Possivelmente, eles sabiam que José nunca mais ia ser visto depois daquele dia. Essa era a grande possibilidade de José nunca mais voltar. Mas mesmo assim eles vendem o irmão. E o irmão então vai até o Egito. Chega no Egito, ele é revendido para Potifar. Olha como ele vai sendo passado de um para outro, moeda de troca. Versículo 1 do capítulo 39, José foi levado ao Egito, e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. Era uma moeda de trabalho. Sabe como que eles olhavam os escravos antigamente? Eles olhavam os dentes, eles olhavam o corpo, se a pessoa tinha condição de produzir serviço. Era assim que o escravo era avaliado. Assim José também foi vendido. Deixa eu ver você. Você dá um caldinho ainda, vamos pagar aí 20 moedas de prata aí para você trabalhar aqui. Era isso que ele era, escravo, revendido. E enquanto isso,
O pai dele lá, o seu Jacó, achava que o filho estava morto. Por quê? Porque os irmãos dele pegam um animal, matam um animal, molham aquela túnica em sangue e falam assim: pai, a gente encontrou essa roupa do José. O pai fala: ele morreu, meu filho José está morto. E aí então o pai chora, sofre o luto, porque era o filho amado dele, morreu. Mas José não está morto, gente, José está vivo. José está no Egito, trabalhando na casa de Potifar. E tem uma parte na Bíblia que vai repetir, que ela fala assim: Deus era com José. Vai falar várias vezes, Deus era com José. E onde José chegava, ele prosperava. José chega na casa de Potifar e começa a prosperar. Potifar vê nele diligência, honestidade, dedicação, vê nele um jovem em potencial para ser um mordomo, e vai dando autoridade para ele, ao ponto que ele chega a ser uma pessoa de confiança de Potifar. E a mulher de Potifar coloca os olhos em José, porque José era um homem bonito, diz a Bíblia. Gênesis 39:7, aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou em minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O versículo anterior, Gênesis 39:6, fala que José era um homem bonito. Você pode conferir na sua Bíblia, se você quiser. Gênesis 39:6, ele era um homem bonito. A mulher de Potifar colocou os olhos em José, e ela dizia: deita-te comigo, José, deita-te comigo. Gente, olha, José era jovem, não era santo, nem anjo, não corria sangue celestial nas suas veias, mas ele mostra aqui que ele tem integridade. Ele fala assim: eu não posso deitar com você. Por quê? Por dois motivos. Primeiro motivo, o meu Senhor confia em mim, e tudo que tem nessa casa, Ele confia em mim, menos você, que é a mulher dele. Segundo lugar, como eu pecaria contra Deus? Porque mesmo que ninguém esteja vendo, Deus vê o que eu faço. Porque mesmo que o seu marido não está aqui agora, mas Deus está aqui agora, e Deus vê o que eu estou fazendo. Como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então José era essa pessoa de uma vida tão honesta, também na vida sexual. Ele disse não. Possivelmente era uma mulher muito bonita, ele disse não, ele recusou. É um caso de um lindo exemplo na Bíblia, de uma pessoa que fez o que era certo a ser feito. Mas a mulher de Potifar não aceitou, e ela sentiu rejeitada, ela grita, ela faz escândalo. É interessante, a cena é que ela pega em José, ela agarra José, José foge, e ela fica com as roupas de José em mãos, e ela diz: olha aqui a roupa dele, ele tentou me agarrar, ele tentou me abusar. Aí o Potifar fala: José, você está com brincadeira? Você vem na minha casa e abusa da minha mulher? Mas era mentira dela. E o Senhor de José, versículo 20, o tomou, o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ele ficou na prisão, né? Então José vai para a prisão de maneira injusta, e chega na prisão, vai dizer a mesma frase na Bíblia: Deus era com José. Na prisão de novo ele vai prosperar, ele vai crescer, logo ele vai ter a chave da prisão,
E as pessoas vão dizendo, cara, ele é um cara muito bom, José é uma pessoa honesta, ele não fez isso, que foi... e assim ele vai sempre prosperando em meio à adversidade. E aí tem dois sonhos lá, o sonho do padeiro, o sonho do copeiro na prisão, e ele tem essa sabedoria de revelar sonhos. E ele revela o sonho do copeiro e do padeiro. E ele fala o que vai acontecer, que um vai voltar, outro vai morrer, e realmente acontece o que ele diz. Deixa eu falar aqui sobre sonho. Pessoal, a Bíblia fala que tem sonhos que são espirituais e que se cumprem, como foi o caso de José. Mas é importante você entender e saber separar o que são sonhos de Deus e que são sonhos humanos. A nossa mente produz muito sonho. Até falando da psicologia, os sonhos, eles são uma forma até mesmo de você realizar aquilo que você não pode realizar. Então, por exemplo, no sonho eu consigo voar, no sonho eu consigo ir lá para a China, consigo falar inglês. Porque no sonho você pode realizar o que você não pode realizar. Isso é sonho humano, isso é sonho natural. Agora, nós temos que tentar entender e discernir quando temos um sonho de Deus, uma revelação, e quando é um sonho natural, humano. E aí é o grande desafio, né? A gente separar essas duas coisas. Mas existem sim sonhos espirituais, mas talvez a maioria são sonhos naturais. Então, procure discernimento de Deus para saber o que é esse sonho que você tem ou teve. Então, ele tem esse dom, essa sabedoria de revelar sonhos, e ele revela o sonho e acontece o que ele sonha. E aí ele está na prisão lá, se esquecem dele, e o faraó tem um sonho. Passados 2 anos, veja, ele ficou 2 anos aqui preso, passados 2 anos completos, o faraó teve um sonho, parecia ele se achar ele de pé junto ao Nilo. Então o faraó tem um sonho, nesse sonho ele vê 7 vacas gordas, e depois ele vê 7 vacas magras, ele acorda assustado, dorme de novo, ele tem outro sonho, aí vê 7 espigas boas, 7 espigas fracas. Ele fala, me ajudem a interpretar esse sonho. E aí um daqueles que voltaram para o faraó, eles falam, olha, lá na prisão tem um cara lá que interpretou o meu sonho. E realmente aconteceu o que ele disse. Faraó, chama ele. Quem que é esse? É José. Ele vai até o faraó. Diz a Bíblia que ele faz a barba. Olha isso, hein? Ele faz a barba, ele se prepara, e ele vai. Talvez tem gente que vai fazer uma vai fazer uma entrevista de emprego, vai todo, com a barba toda para fazer, já tentei tantas vezes, nunca deu nada. José não, estava preso, ele fala, é minha oportunidade. Ele faz a barba, ele se prepara, ele vai. 2 anos preso. Ele chega lá, o faraó fala o sonho dele, ele fala assim, eu sei o que é isso. Ele fala, olha, vai vir 7 anos de abundância, e depois 7 anos de escassez. Ou seja, agora é tempo de você guardar, faça um mantimento, guarda em celeiros, em depósitos, guarda comida, porque 7 anos de fartura, e depois vai vir 7 anos de escassez, não vai ter comida. E se você conseguir guardar agora, faraó, você vai ter depois. E o faraó fala, que ideia maravilhosa, né? Que você foi isso mesmo, esse é o sonho que eu tive, essa é a revelação do sonho. E aí o José fala, agora pois escolhe, faraó, um homem ajuizado, sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Ué, quem está na frente do faraó? José. O conselho foi agradável a faraó e todos os oficiais. Disse faraó aos seus oficiais, acharemos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Ou seja, aquele homem está na frente, é José. Fala, José, você é o cara, você vai governar o Egito, nesses 7 anos de fartura. Aí ele chama o José para fazer um desfile popular no seu carro,
ele dá o anel do sinete, que era um anel que era o cartão de ouro da época. Se carimbasse, estava valendo a assinatura do faraó. E agora José tem toda a autoridade, não só na casa de Potifar, mas agora no Egito. Deus era com José. Irmãos, ele recebe uma esposa, ele se casa, e ele tem 2 filhos. Um filho chama Manassés, o outro Efraim. É interessante o significado dos filhos. O significado de Manassés: Deus me fez esquecer. Esquecer o que, gente? Tudo aquilo que ele passou. Os irmãos venderam, foi preso. Deus me fez esquecer. O segundo filho, Efraim: Deus me fez frutífero, me fez próspero. Efraim, né? Ele colocou o nome dos filhos de acordo com a experiência que ele estava vivendo, da sua vida. Fome em Canaã. Sabedor Jacó de que havia no Egito, mantimento no Egito, disse seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-no deles, para que vivamos e não morramos. Deixa eu explicar para vocês essa parte. O mundo está em fome, está em seca, mas lá no Egito tem comida. O pai, seu Jacó, ele fala assim: por que vocês estão aqui, esses 11 filhos? Porque o José estava morto, parecia. Os 11 filhos lá: vocês estão aqui fazendo nada? Vão lá para o Egito, vai lá buscar cereal, lá tem comida. Mas veja bem, eles não imaginavam que José estava vivo, e nem que José era o governador do Egito. E o pai então manda, mas manda 10, deixa Benjamim, que era o irmão da mesma mãe de José, José e Benjamim. Não manda Benjamim não, manda os outros, manda os 10, e eles vão. E lá eles se reencontram com o José. Capítulo 42, 5, entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Lembra do sonho dele, né, gente? Olha, se prostraram o rosto em terra perante ele. Vendo José os seus irmãos, reconheceu, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente, lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Deixa eu dizer algumas coisas aqui. Pessoal, olha, tem muito detalhe. Se você conhece bem essa história, talvez algum detalhe ou outro eu estou passando rápido, até batido, até esquecendo, porque é muito conteúdo para eu falar aqui em 30 minutos. Estou tentando resumir a história. Quando os irmãos chegam lá, eles não reconhecem José. Por quê? Primeiro, porque José agora é um egípcio. Ele não tem a barba de um judeu, ele não tem pelo no rosto. Segundo, ele não está falando o idioma deles, o hebreu, ele está falando o idioma egípcio. Eles não imaginam que é José que está ali. Uma coisa é você ter os 10 irmãos chegando juntos, José reconheceu. Outra coisa é uma pessoa lá longe, que eles não imaginam quem é mais. Talvez mantinham uma distância também de José, que ele é o governador. Eles não reconheceram, mas José os reconheceu. E aqui nessa parte é um pouco longa, eu vou tentar resumir por causa do horário. José vai fazer uns testes com eles para ver se eles mudaram. José pergunta se o irmão está vivo, que ele quer ver se tem mais gente lá, se eles são espiões, porque ele queria saber se o pai estava vivo, se o irmão estava vivo, o Benjamim. E José fala: não, vocês estão aqui espiando a terra. Não, José, a gente veio comprar comida, só isso. Não, vocês estão espiando, por causa disso eu quero ter certeza que vocês não são espiões, eu vou prender vocês aqui. E ele põe a galera numa cadeia. Depois de 3 dias ele solta e fala assim: vocês vão, mas vocês só vão voltar aqui. Vou segurar aqui um de vocês, Simeão, eu vou segurar um, porque eu quero que vocês me mostrem que vocês têm um irmão vivo, que é o Benjamim, para ver se vocês não são espiões. Ele usa essa história aí, né?
porque ele queria ver o irmão Benjamim. E aí eles vão embora, deixa o Simeão lá preso, eles vão lá, chega lá, fala para o pai, pai, tem comida lá, eles foram muito gentis com a gente, nos deram comida, só que o irmão ficou lá, o Simeão ficou lá preso, e só vai voltar se o Benjamim for. Jacó fala, Deus me livre, não vai levar Benjamim, já perdi José, vou perder Benjamim também, e não deixa. Mas aí passa uns dias, tal, a fome está apertando, e fala, não, então vamos, seja o que Deus quiser, já tem um que eu já perdi, vou perder outro. E aí eles vão agora com Benjamim. E chega lá, né, eles veem, o José vê, o Benjamim, ele se emociona quando ele vê, mas ainda ele não fala, ele fala com o tradutor. E aí, depois de mais um teste, ele vai se revelar para os irmãos. E aqui eu já estou indo para o final. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou, fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Gente, imagina essa cena, tenta imaginar um pouco a Bíblia assim, imagina a cena, os irmãos ali, agora os 11 novamente, achando que está conversando com um estranho, e de repente ele fala assim, eu sou José. Os irmãos ficam assim, boca aberta, fala o quê? Nós estamos lascados, nós vendemos homem, nós traímos, chegou o nosso fim. Ele não sabia o que eles faziam, porque eles fizeram muita maldade, e há muita lágrima, né? José diz que até a casa lá ouviu o choro. Imagine a mágoa, as lembranças de tudo que passaram. Mas é bonito o que José fala, né? E agora ele já está falando em hebraico, né? Com os irmãos, que ele se revela, né? 45:5, agora pois não vos entristeçais. Gente, olha essa parte aqui, olha o que ele fala. Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido por aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos, que não haverá lavoura nem colheita. Olha isso, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Pessoal, vamos falar a verdade, se fosse eu e você, o que a gente faria? Se dobrem todos diante de mim, seu bando de sem vergonha. Vocês lembram do sonho que eu tive? Olha aí, ó, tudo dobrado diante de mim, seus cara de pau. Eu estou falando palavra leve aqui, né, gente? Mas é isso que ele faz? Ele não é isso que ele faz. Ele não paga o mal com o mal. Ele fala assim, não vos entristeçais, nem vos irriteis, porque não foi vocês que me venderam, Deus me enviou. Olha isso, não foi vocês que me venderam, Deus me enviou. E Deus me enviou porque Deus sabia que ia chegar um momento na história que ia faltar comida, e que eu estaria aqui para cuidar de vocês. Assim, não foste vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Gente, você faria isso? Que visão da vida, que visão divina, que coração humilde, coração limpo de ódio. Olha para trás o que ele passou, vendido pelos amalequitas, vendido na casa de Potifar, na prisão, e aí ele fala assim, não, foi Deus,
José nos ensina, irmãos, nos ensina muito. E no verso 14 fala que, lançando-se ao pescoço de Benjamim, né, seu irmão chorou, e abraçado com ele, chorou Benjamim. Olha isso, José beijou a todos seus irmãos, chorou sobre eles, depois seus irmãos falaram com ele. E aí deixa eu encerrar aqui. Depois, o pai vai morrer, ele vai trazer o pai vai morrer. Aí quando o pai morre, os irmãos falam assim: agora o José vai nos escravizar aqui. Ele fala, respondeu-lhe José: não temais, acaso estou no lugar de Deus? Vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Pessoal, eu quero encerrar essa reflexão com vocês, dizendo que José, ele entende que tudo que ele passou, serviu para ele ser uma pessoa melhor. José entende que tudo que ele viveu, hoje ele é uma pessoa mais madura, ele é uma pessoa mais próspera, e ele não culpa os irmãos. Talvez, imagine você tem uma empresa, e aí uma empresa com o irmão passa o rodo no outro irmão, e você quebra. Mas aí depois você abre uma nova empresa, essa empresa cresce, e aí você chega lá e diz assim: ô meu irmão, o que você fez no passado, Deus transformou em bem. Eu precisava acontecesse aquilo, para que eu saísse daquela empresa e abrisse a minha. Deus estava no negócio, meu irmão. Deus permitiu. Irmãos, olha, isso é para gente do bem. Isso é para gente que quer olhar a vida não pelos fracassos, mas olhar a vida pelas oportunidades. Porque por mais que os irmãos fizeram tanta coisa errada, ele consegue perceber que Deus fez do limão uma limonada, e que ali agora ele pode abençoar os irmãos. E eu queria então convidar você nesse momento a orar comigo. Eu não conheço você, não sei a tua história. O pastor está pregando para mim, não sei da tua história, mas eu quero dizer para você: melhor do que você ficar com mágoa, com ódio, com rancor, é você dizer: eu perdoo, e Deus mudou a minha vida, Deus me abençoou, Deus me fez próspero, Deus me deu 2 filhos, Deus me fez esquecer, e eu posso hoje abençoar aqueles que me maltrataram. Isso que José nos ensina.